Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para mais um passo a passo hoje utilizando garrafas de leite? Isso mesmo. Primeiramente, eu vou começar com a lixa 180. Eu vou apenas retirar um pouco essa parte mais lisa da garrafa para que ela possa aderir melhor ao cimento. Você pode utilizar a lixa que você tiver aí que der certo, né? Normalmente as garrafas costumam ter algumas marcações. Eu vou pular uma marcação e na próxima eu vou marcar na metade. Eu faço um furo para facilitar o corte com a tesoura. Primeira garrafa que eu vou retirar essa parte do gargalo, eu faço um furo primeiramente para iniciar o corte com a serrinha. Eu estou preferindo a serrinha porque esses gargalos costumam ser bem resistentes. E eu vou fazer o corte o suficiente para que possa encaixar a outra boca da garrafa, para que ela possa ficar bem justa, ficar bem firme. E essa marcação, eu vou fazer o corte até dessa primeira marcação aqui da garrafa. Eu vou fazer de um em um dedo, mais ou menos a distância, e vou dobrá-las para que elas fiquem abertas. Isso eu vou fazer das duas garrafas. Esse suporte pode ser em tamanho maior também, pessoal. Basta deixar a parte do gargalo um pouco maior e as partes das tirinhas maiores também. Dessa forma, ela vai ganhar tamanho na altura e no tamanho do tampo também. Vamos reservar, vamos iniciar a massa. Vou utilizar como medida um pote de meio quilo, né, de 500 gramas de papel triturado. Umedeço bem o papel. Vamos utilizar luvas, pessoal. É importante que se use luvas para que o cimento não machuque as nossas mãos, né? Aqui eu também vou utilizar a mesma medida de isopor triturado. Vou misturando bem. E uma medida da mesma de cimento. Aqui a gente sova bem essa massa. Utilizo também uma colher de cola branca extra forte. Aqui eu estou utilizando a colher de sopa. E a gente sova bem até que fique uma massa bem homogênea e macia. Vou utilizar também essa parte da garrafa, vou retirar apenas o fundo, vou fazer um corte ao meio, né? E retirar o fundo. E a gente vai utilizar as duas partes. Vou fazer um rolinho para que eu possa encaixar por dentro dessa garrafa, né? Isso vai ajudar a dar resistência para as duas garrafas ficarem bem fixas uma na outra, né? E vou fazer do outro lado da mesma forma. Esse segundo canudo aqui eu vou fixar dentro do outro. Vou apertar o máximo que eu puder e vou retirar o excesso dos dois lados. Eu retiro o excesso. E essas partes que eu retirei, esses pedacinhos, eu encaixo dentro da massa, quando eu for preencher aqui com a massa. Eu vou preencher bem e vou encaixando os pedacinhos do plástico que eu cortei dentro da massa. Vou utilizar o auxílio do cabo do pincel para que essa massa possa encaixar em todos os lados que tiver, né? Todas as gretinhas, para que não fique partes ocas sem massa. E aqui eu utilizo esse pedaço do fundo da garrafa para que a massa não desça, né? Porque eu quero que fique uma parte reservada aqui, sem preencher totalmente de massa. E dentro desses canudos que a gente fez, eu também vou preencher bem eles de massa. Utilizo o auxílio do cabo do pincel para que a massa possa se acomodar em todos os lados, né? Preenchendo bem. Feito isso, a gente reserva. Repare que eu deixo um pouco faltando ali para acabar de preencher de massa, né? E aqui eu vou fazer uma calda de cimento com água, uma calda bem espessa. Vou utilizar algumas tiras de tecido. Vou umedecê-las levemente, né? Vou passar um pouco dessa nata de cimento aqui na garrafa e também nas tiras, eu vou passar pelas tiras bem, né, untando bem essas tiras. E aqui eu vou revestir essa garrafa com as tiras de tecido untadas na nata de cimento. Vou fazer isso por toda a parte da garrafa, né, para que o cimento possa aderir melhor quando a gente for trabalhar com a massa. A gente reserva, deixa essa nata puxar um pouco nas tiras de tecido. Depois a gente sova melhor essa massa. E aqui eu vou abri-la, né? E aqui eu encaixo bem essa parte, né? Aperto bem para que possa preencher aqui de massa o espaço vazio que eu deixei. E aqui com alguns arames, alguns ganchinhos, eu gosto de fazer um ganchinho virado para cada lado. Eu vou colocar 4 partes ao redor, né, da peça, para ajudar a dar mais reforço, né? Retiro o excesso da massa aqui, seguindo os cortes ali da garrafa que a gente fez, e viro essa massa para cima. Porque se eu apenas virar ela para cima, ela vai retirar ali os arames do lugar. E a gente vai acertando, procurando seguir o modelo ali, né?
já vai ficar a coluna perfeita ali, certinha, do jeito que a gente quer. E assim a gente vai fazendo. Vamos acertando com a colher, que eu utilizo uma colher de cozinha mesmo como ferramenta, pessoal. Procuro acertar bem, fixar bem a massa, né, ao redor, sem deixar espaços vazios. E coloco um pouco de massa pelo lado de cima, mas não vou preencher totalmente, porque depois a gente vai virar para fazer, né, a outra parte do lado de cima. E aqui eu vou utilizar uma folha, pessoal. É uma folha de amora, de pé de amora, né, uma folha pequena, pra gente fazer uns detalhes aqui nessa parte de baixo aqui da coluna, para dar um charme a mais, né? Algumas eu vou colocar um pouco mais deitada, algumas mais em pé. Retiro o excesso da massa enquanto a folhinha está no lugar, né? Apalpo bem ali para que os detalhes da folha possa colar. E deixo um cabinho, quando for retirar a folha, deixo um cabinho para facilitar na hora da retirada, né? E aqui eu acerto melhor os risquinhos ali, os detalhes da folha, faço algumas marcações ali ao redor da folha com a ponta da faquinha mesmo, né? Enxago a folha para utilizar a mesma folha novamente. Aqui eu tô utilizando a mesma massa, né? Que é a massa de papel triturado com isopor para fazer essas folhas. Dá pra gente fazer com a mesma massa. E assim eu vou fazer da mesma forma. Eu aperto ela um pouquinho, né? Para que marque bem ali, para que fique certinha a marcação da folha. Vou acertando ao redor e vou fazendo os risquinhos ali, né? Acentuando melhor. Coloco um pedacinho de massa ali para simular como se fosse o cabinho da folha. Repare que essa eu fiz um pouco mais em pé, né? A outra eu fiz mais deitadinho. E eu vou, ao redor da folha, eu vou fazer também uns risquinhos ali, uns piquinhos, né? Com a ponta da faca, para deixar mais demarcado e ficar mais charmosa ali a nossa folha. E assim eu vou fazer ao redor da peça toda. E aí a gente vai retirando os excessos com a faca bem levinha, né? Com a ferramenta bem levinha. E aguarda secar. Após secar, eu vou fazer novamente mais um pouco de massa, que eu vou utilizar só a metade da massa, né, que eu utilizei da primeira vez. A gente vai gastar menos, feito da mesma forma. Utilizei meio potinho de papel triturado, meio potinho de isopor, meio potinho de cimento. Sempre gosto de umedecer primeiramente o papel para que desmanche as bolinhas, né? O papel fique mais lisinho ali, digamos assim, né? Para desmanchar aquelas bolinhas do papel. Sova bem a massa, né? Aqui eu acelero um pouco o vídeo para não demorar tanto. Repare que aqui tá faltando um pouquinho de massa, que eu já deixei de propósito, né? Para poder assentar aqui, eu preencho um pouco mais de massa ali. Como a peça tá mais sequinha, né? Ela tá úmida, mas ela já tá bem firme. Umedeço aqui, onde a gente vai acrescentar massa, para que a próxima massa possa aderir melhor. Vamos transformar o que seria descartado em novas peças úteis, né, pessoal? Dando nova vida útil a esses materiais, para decorar, para organizar melhor o nosso jardim e deixar ainda mais bonito e charmoso. Vocês repararam que eu também coloquei os ganchinhos ali, os pedaços de arame para dar reforço, né? Vai retirando os excessos. E aqui, pessoal, eu vou colocando a massa da mesma forma, vou acertando, puxando a massa para cima até no meio, né, da peça. Vou alisando bem ali. E eu utilizo essa madeirinha, pessoal, para ver se a peça fica mais reta, né? Se não fica torto o prato dela, né? Onde ela vai receber o vaso em cima. Aqui eu retiro as partes mais grosseiras com essa lixa grossa, que eu também tô reutilizando. Era uma lixa que tava indo pro lixo, né? Que eu ganhei para estar utilizando. Você pode utilizar até mesmo uma pedra, aquelas pedras mais ásperas, que dá para retirar ali as partes mais grosseiras. E aqui eu vou enxaguar a peça, né, pra gente dar acabamento. Sempre deixa secar a sombra, pessoal, é muito importante para que a peça ganhe mais resistência, né? Conforme ela for secar, procure umedecer ela, né, para que ela seque mais lentamente e ganhe mais reforço. Aqui eu tô fazendo uma nata aqui bem espessa, né? 3 colheres de cimento, 1 colher de sopa de massa corrida acrílica. Misturo bem, né, a argamassa com o cimento e um pouquinho de água e meia colher de cola branca extra forte. A gente vai deixar, né, bem grossinha pra gente tampar aqui os pedacinhos de isopor, dar acabamento na peça, né? Vou deixar nessa textura bem espessa, né? E eu vou passar pela peça toda
Na parte que vai ficar no chão também, para que a peça não pegue umidade, não venha se estragar, né? Aqui onde tem essas folhas que a gente fez, eu espalho bem para que não tampe os detalhes da folha, né? Apenas para tampar ali, para dar um acabamento mais bonito na peça, né? E depois, essa nata vai puxar rapidamente, a gente já termina de passar e na parte que a gente passou primeiro, a gente já vem com as mãos, com luva, né? E vai alisando, não deixe secar muito, porque senão vai dar muito trabalho para lixar, né? É só esperar ela puxar um pouquinho, com as mãos mesmo a gente já vem alisando e já pode passar a próxima camada. Isso eu vou fazer até cobrir totalmente os pedacinhos de isopor, né? Fazendo da mesma forma, eu sempre passo na peça toda, inclusive na parte que vai ficar em contato com o chão também, que é muito importante. Aqui eu vou umedecer um pouco mais essa natinha e vou aguardar ela secar um pouco, né? Essa peça secar um pouco para eu vir passar a segunda demão. E assim eu vou fazer até eu tampar todos os pedacinhos de isopor. E depois que secar, pessoal, totalmente, é sempre importante que seque a sombra, não acelere a secagem ao sol, que isso pode ocasionar trincas, né, na peça. A hora que eu termino de passar, a parte de baixo já vai ter puxado, eu já venho com as mãos alisando. A terceira demão já vai demorar um pouco mais para secar, porque aí a peça vai começar a ganhar impermeabilização, né? Aí ela já vai começar a suar, ganhar um pouco mais demorar um pouco mais para secar. E a gente aguarda secar. Eu venho com a tinta acrílica à base de água, passo pela peça toda, venho com a esponjinha, vou dando batidinhas para retirar os riscos de pincel. Aí vai ficar uma textura bem fininha, quando a gente passa a tinta e vem com a esponjinha, né? Vai dando batidinhas, vai ficar uma textura bem fininha e vai retirar os riscos de pincel. E assim eu vou fazer pela peça toda. E depois a gente espera secar, eu vou pigmentar aqui com o corante preto, à base de água, na mesma tinta acrílica que eu passei na peça, e deixo ela numa tonalidade cinza claro, e vou passar pela peça toda. Vamos transformar os materiais aí, pessoal, os materiais que seriam descartados, dando nova vida útil a eles, transformando em algo útil para você decorar sua casa, o seu jardim, né? Para deixar mais organizado. Isso vai ajudar a natureza e também o nosso bolso e vai deixar o nosso jardim ainda mais bonito. E aqui, pessoal, faço da mesma forma. Eu passo a tinta e venho com a esponjinha, dando batidinhas para retirar ali os riscos do pincel. E essa tinta vai ficar com uma textura bem fininha quando a gente passa primeiro com o pincel e depois vem com a esponjinha, dando batidinhas. E quando a gente molha a esponjinha na tinta e vem batendo, já vai ficar uma textura um pouco mais grossa. E depois, pessoal, aqui nas folhas, com a mesma tinta que eu pigmentei de cinza, eu vou dando mais uns pinguinhos de preto, né? Corante preto à base de água. Vou deixar ela numa tonalidade mais escura e vou passar aqui pelas folhas. Eu vou passar pelas folhas, né? Para pigmentá-las, metade mais ou menos das folhas. Aqui eu fiz 6 folhas, pessoal. Aonde sujou ali ao redor que eu não quero, eu vou com a buchinha, né? E vou dando batidinhas para retirar. E aqui com a esponjinha úmida, eu vou retirar um pouco, levemente, passando a esponjinha levemente para retirar a parte, só as partes mais superficiais ali, né? Vou retirar de todas ali com a esponjinha úmida. Eu sempre vou enxaguando a esponjinha para não borrar, né? As partes que eu não quero que suje. Agora eu termino de passar pelas outras folhas que eu não havia passado ainda, né? Fazendo da mesma forma, procurando aplicar nas gretinhas todas, ali no cabinho também que eu fiz, né? Novamente com a esponjinha úmida, eu vou retirando levemente. E agora eu venho com a toalhinha úmida e faço a mesma coisa. Eu vou dando batidinha só levemente por cima, né? Sobre as folhas. E com o pincel úmido, em água e tinta, eu vou passando o pincel molhado, né, com a tinta e vou enxugando. Molho o pincel novamente na tinta e molho na água, e essa tinta vai escorrer aonde tem os detalhezinhos, risquinhos, né, da folha, e eu já venho com a toalhinha só apalpando sobre as folhas, porque eu quero acentuar a cor somente sobre os detalhes ali das folhas.
A gente acrescenta onde a gente quer mais, né? O pincel úmido com água e tinta. E agora eu vou corrigir ali os detalhes, né, ao redor da folha. Aqui, pessoal, eu vou misturar um pouquinho de resina com o restante dessa tinta que sobrou no pratinho. E com o pincel, só com as pontinhas, com as cerdas do pincel úmido em tinta, retiro o excesso na toalha e vou passando de leve ali, né, para fazer os detalhes ali. Eu molho só as pontinhas do pincel, retiro o excesso e vou passando de leve. E aqui em cima, embora vai ficar com vaso, né, vou fazer esse realce aqui na cor, vou passando bem para dar essa manchadinha. Embaixo também vou realçar um pouco mais essa cor mais escura, né? Esse chumbo, ficou na cor chumbo, mais ou menos. Vou dando esse realce aqui somente na parte de baixo ali. E depois que secou totalmente, a gente vem com a resina acrílica à base de água e passa pela peça toda. Eu espero secar de um lado e viro para passar embaixo também. E a nossa peça ficou assim. Espero que tenha sido útil para você. Obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!